Olá! Estamos aqui no UOL, nas nossas plataformas UOL e Folha de São Paulo, e damos início agora ao debate com os candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições de 2020. Para que todos nós pudéssemos ficar sem máscara, todo o protocolo sanitário foi seguido. Então, seguimos a medição de temperatura, distanciamento social, limpeza, higienização do estúdio do UOL aqui na Faria Lima, além de um número reduzido de pessoas para evitar aglomeração. Participam deste debate os 4 candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha do dia 5 de novembro. Então, temos conosco aqui Bruno Covas, do PSDB, Celso Russomano, Republicanos, Guilherme Boulos, do PSOL, e Márcio França, do PSB. Mediando o debate comigo, Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. Olá, Thaís. O debate vai ter 3 blocos, sem intervalos, e a novidade é o banco de minutos que cada candidato vai poder usar como quiser. Vamos dar uma olhadinha nas regras. O debate promovido pelo UOL e pela Folha de São Paulo tem um formato inovador. Cada candidato gasta seu tempo como quiser. Eles começam o debate com uma espécie de banco de tempo com 15 minutos cada. O encontro é dividido em 3 partes, mas não tem intervalo. No primeiro bloco, 2 jornalistas farão perguntas para os candidatos. Cada um vai responder uma pergunta com tema livre. Os rivais podem usar o seu tempo como quiser para comentar. No segundo bloco, a rodada de perguntas acontece entre os candidatos. Cada um fará uma pergunta para quem quiser. Os demais podem comentar administrando o tempo do seu banco de minutos. Na última parte do debate, líderes sociais farão perguntas para os candidatos. Os temas foram definidos por sorteio. Após a resposta de um candidato, os demais podem comentar se ainda tiverem tempo. Assim que todos os bancos forem zerados, cada candidato terá 1 minuto extra para suas considerações finais. Bom dia a todos e todas. Bom dia, candidatos. Bom dia, Thaís. Em nome da Folha de São Paulo e do UOL, eu quero agradecer a presença dos 4 candidatos aqui e as equipes de campanha por terem aceitado as regras do debate. Desejo a vocês um ótimo debate, também ao público. E vamos passar para a primeira pergunta. Conforme as regras, sorteio realizado com as campanhas, o primeiro a responder é o candidato Bruno Covas. Vale lembrar que qualquer um dos outros 3 candidatos pode pedir a palavra. Os microfones estarão fechados, mas basta levantar a mão que a Thaís ou eu chamaremos cada um para falar a sua vez. Candidato Bruno Covas, primeira pergunta. O senhor se tornou prefeito tendo sido eleito como vice. É de se supor que o senhor, melhor do que ninguém, saiba a importância de um vice na chapa, longe de ser também exemplo único nesse país. No entanto, o senhor escolheu, depois de uma longa negociação, como companheiro de chapa, o vereador Ricardo Nunes, que é investigado por envolvimento na máfia das creches. Existem pelo menos 7 instituições credenciadas que ele é o fiscal, deveria fiscalizar, e que pertencem ou ao imóvel ou à instituição a aliados políticos do Ricardo Nunes. Se o senhor, reeleito, tiver que se ausentar do cargo por qualquer motivo que seja, o senhor tem confiança plena, está 100% convicto que o Ricardo Nunes faria um bom trabalho como prefeito no seu lugar? Bom dia, Thaís. Bom dia, Luciana. Bom dia, Márcio, Celso, Guilherme. Bom dia para você que nos assiste. Parabéns, Folha UOL, pela iniciativa. O vereador Ricardo Nunes já está no seu 8º ano de mandato, não responde a nenhum processo judicial, não há nenhuma denúncia que ele responda no judiciário. Durante essa nossa gestão, nós descredenciamos mais de 300 creches por descumprirem a legislação. Economizamos 7 milhões e 700 mil reais por mês por conta da revisão de aluguéis. Não há nada que descredencie o trabalho do vereador Ricardo Nunes, razão pela qual tenho total confiança que ele será um excelente vice nos próximos 4 anos. Por favor, candidato. Eu acho que o Guilherme Boulos levantou a mão antes. É só para lembrar as regras, antes
de os senhores falarem, por favor, levante a mão e daí a gente dá a palavra. Candidato Guilherme Boulos, por favor. Não, pelo que eu entendi, o Bruno bota a mão no fogo pelo Ricardo Nunes. Agora, Bruno, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você bota a mão no fogo pelo Dória? Candidato, por favor. Não, eu queria saber se o Bruno credenciou essas creches que estão sendo investigadas, afinal de contas, ou ele é proprietário do imóvel, ou ele está administrando indiretamente as creches. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou passar agora, então, a perguntar para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor, quando concorreu à presidência da República, o senhor disse que considera impossível governar para todos os brasileiros. O senhor também já disse, em referência a moradores de um bairro de São Paulo, que essa turma dos Jardins não representa o povo brasileiro. E acusou essa turma dos Jardins de ter avós que apoiaram a UDN, pais que apoiaram a ditadura militar e filhos que são contra as cotas. Então, no momento de politização tão grande, de polarização que já prejudicou tanto a população, criou tantos problemas, minha pergunta é, o senhor mantém essas falas? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Thaís, Luciana, aos candidatos. Olha, Thaís, eu acho que eu não entendi direito a regra. Achei que o Bruno ia responder se ele bota a mão no fogo pelo Dória, se voltaria para ele ou não. Mas, enfim, de toda forma, a tua pergunta, de fato, quando eu disse que não vou governar para todos, eu reitero aqui isso num sentido. Né? Eu não vou governar para a especulação imobiliária. Eu não vou governar para a máfia dos transportes em São Paulo. Eu não vou governar para a máfia das empresas de lixo em São Paulo. De fato, não vou. Se tem alguém aqui com a expectativa de que eu governe para que a especulação imobiliária mantenha imóveis abandonados, com a cidade perdendo, enquanto tem 25 mil pessoas morando nas ruas, não vai ser assim. Eu vou governar para a maioria do povo de São Paulo. Em relação aos bairros, veja, o que eu fiz foi uma constatação. Né? De fato, a maior parte do povo brasileiro, numa sociedade profundamente desigual, é pobre, é negra, rala todo dia para poder ganhar a vida. E eu tenho lado. Eu sempre disse isso, e nessa campanha reitero novamente, né? Eu tenho lado. Essa é a minha trajetória no movimento social. Eu não vou aos ventos da conveniência de cada eleição, às vezes apoio um, apoio o outro, tomo uma posição, tomo outra. Não. Eu tenho princípios. Para mim, política se faz com valores e com princípios. Em São Paulo, nós temos a cidade mais rica da América Latina e uma das cidades mais desiguais do mundo. É fundamental que um governo comprometido com a maioria do povo inverta prioridades, governe com um olho mais forte para as periferias, para os mais pobres, para aqueles que estão abandonados. Isso eu reitero nessa campanha. Candidato Obrigada. Bruno, desculpa. Só para reiterar aqui, sobre a pergunta, sobre a dúvida do candidato Boulos, os outros candidatos, eles respondem se quiserem, interferem se quiserem. Para isso, basta levantar a mão, eu olho para vocês dois e Luciana está de olho nos outros dois. O candidato Bruno Covas pediu a palavra. Vocês vejam, tem candidato que não consegue entender a regra do debate. Imagina estar preparado para governar a Prefeitura de São Paulo. Para governar a Prefeitura de São Paulo, não basta vender ilusão, é preciso ter preparo, é preciso ter experiência. E é por isso que eu tenho certeza que no dia 15 a população vai votar 45. Candidato Celso Russomano pediu a palavra. Eu só queria fazer uma complementação ao que o Boulos colocou. A gente tem que governar, sim, da periferia para o centro, e essa é a minha bandeira, né? Para os mais necessitados, para diminuir a desigualdade. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem que governar para todos. E não pode, de forma nenhuma, atacar parte da sociedade como se ela fosse culpada porque ele é empresário, porque ele tem condições financeiras ou porque ele venceu na vida. Candidato Guilherme Boulos solicitou a palavra. Não, eu só queria deixar registrado que o Bruno não respondeu se ele bota ou não a mão no fogo pelo Dória. Não havendo mais comentários, eu vou fazer a pergunta, então, para o candidato Márcio França. Candidato, o senhor é acusado por seus adversários de mudar de lado de acordo com quem está no poder. O senhor já apoiou na Câmara o ex-presidente Lula, já esteve próximo do governador João Dória e recentemente elogiou e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu gostaria que o senhor
nos dissesse, da maneira mais objetiva possível, quais as qualidades que o senhor vê em cada um desses políticos, Lula, Dória e Bolsonaro. Bem, bom dia a vocês todos, aos nossos colegas aqui candidatos. Cumprimentar a todos aqui, porque é um debate, e é bom que a gente tenha um debate. Fazer uma crítica, porque a gente também tem que lembrar, eu já estive em posições de não estar aqui entre os 4 primeiros, em outras vezes, lembrando que nem sempre as pesquisas indicam exatamente o resultado das eleições. Na eleição passada, eu me recordo que no sábado tinha, acho que o Dória com 36, o Scaff com 32, eu estava com 16, e no dia seguinte eu fui para o segundo turno, e até me lembro que o PT subiu muito no último instante, né? E aí as pessoas ficaram surpresas. Então, as pesquisas, elas devem servir de instrumento. Eu sei que, por ser uma via aberta, a internet não é obrigatório seguir essa lógica, mas eu quero deixar meu registro aqui, porque tem bons candidatos que não estão aqui hoje, que têm sido competitivos, que têm feito campanha adequadamente, que poderiam e podem surpreender e estar em outros pontos aí depois que passar a eleição. Então, dito isso, de que lado, você perguntou de que lado que eu estive, ou então a qualidade de cada um. Vamos lá, qualidade. Qualidade do Lula, certamente é um líder popular inegável, foi o líder que mais teve voto, uma pessoa que veio de uma origem muito simples, conseguiu montar um dos maiores partidos que já se viu no Brasil, é uma pessoa aguerrida, com muitas qualidades, ele tem uma linguagem popular que as pessoas conseguem perceber. O Bolsonaro, na minha visão, é autêntico. O que ele fala eu posso discordar, mas evidentemente ele está falando o que ele pensa, né? E ele foi eleito para esse fato. Quer dizer, ele é uma pessoa que, ao longo da vida, ele nunca negou esse jeito dele, ele não teve, ao longo da vida dele, o meu voto, mas de verdade não quer dizer que isso não faça dele uma pessoa legítima para exercer a presidência. Você perguntou de quem mais que era? O Dória. O Dória é uma pessoa aguerrida, ele acorda cedo, é um sujeito valente, tem suas qualidades. Como empresário, ele me parece ser um bom empresário. Ele é um excelente daquele pessoa que faz... Ele, para organizar um debate como esse aqui, organizar um evento, ele é perfeito, ele faz tudo direitinho. Agora, ele não tem sensibilidade social, ele não consegue entender a questão do povo. E, aliás, ele, nesse instante, ele está desaparecido, né? Ninguém consegue ver o Dória. E aí, Bruno está certo, porque é uma situação muito difícil você arrastar o container que é o João Dória do ponto de vista eleitoral. Uma pessoa muito dura, se mete em tudo, tem mania, enfim, mas especialmente não tem sensibilidade social. Com relação aos lados, é claro, a gente também muda de posições conforme o tempo. Por exemplo, eu vejo que em determinados momentos a sociedade reage num instante. Coisas que eu fazia quando era menino, os meus netos hoje não nem pensar. A consciência ambiental, por exemplo, cresceu muito em função de a gente aprender. Ninguém deixa de evoluir. Então, assim, conforme vai passando o tempo e a tradição, a questão de você ter experiência, eu tenho uma larga experiência de vida pública, já ocupei funções em vários lugares, em diversas posições, eu posso garantir para vocês, tudo tem solução. Agora, é preciso que você saiba conversar com as pessoas. Não dá para a gente ter apenas a sua visão e achar que a sua visão, e em especial se ela for extremista, se ela vai poder dar resultados corretos. Bom, eu lembro e incentivo os candidatos que eles podem também participar das perguntas feitas aos demais, mas entendo que dessa vez ninguém tenha levantado a mão, correto? Parto para a última pergunta para o candidato Celso Russomano. Candidato, o senhor tem estabelecido nas últimas semanas uma tendência clara de negação da realidade. Ontem o senhor conseguiu a impugnação de uma pesquisa do Datafolha com a Folha e o Globo, mas só solicitou essa impugnação depois de 3 quedas sucessivas nas pesquisas, e não quando aparecia em primeiro lugar. O senhor também tem minimizado os efeitos de uma pandemia que só na cidade de São Paulo matou mais de 14 mil pessoas e que pode voltar com força no ano que vem. O senhor se aliou a um presidente que chama de maricas quem sofre com essa mesma pandemia. Se o senhor ganhar, o senhor vai governar restringindo a informação e adotando a tática avestruz? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o UOL, a Folha, pela pesquisa, ou melhor, pelo debate, que eu já vou falar da pesquisa. Luciano, vou responder a sua pergunta. Eu fui um dos parlamentares que fez a lei. A lei foi feita para ser respeitada por todos, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. E todos têm o direito de errar, né? Mas tem que corrigir os erros.
Datafolha me colocou com 29% na primeira pesquisa. Eu nunca tive 29%. Nunca. No máximo, eu tive 26% e estourando 27%. Então, já de cara, pela metodologia do Datafolha, eles erraram. Só que quando vocês me colocaram com 16%, acendeu a luz vermelha. Ou melhor, eu não diria nem a vermelha, a amarela. Acendeu a luz amarela. Porque eu tenho pesquisas internas e nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Então, a gente vai questionar a metodologia. Ninguém está restringindo absolutamente nada. Se a Datafolha, se o Datafolha e a Folha cumprirem a legislação, eu sou o primeiro a defender as pesquisas. Acho importante que vocês façam pesquisas, desde que as pesquisas não desviem do sentido que nós colocamos no texto da lei. Sendo assim, pode ter certeza absoluta que eu vou prestigiar. Diga-se de passagem, a pesquisa do sábado também tem os mesmos vícios. Assim como nós estamos vendo a questão da pesquisa do Ibope. Nós queremos só que a lei seja cumprida. Se a gente for analisar a pesquisa do IPESP, XP ou da Paraná Pesquisa, a gente vai ver que a metodologia é diferente. E aí me coloca numa situação melhor. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Parabenizo vocês pela tentativa de mostrar o que o eleitor pensa. Agora, vamos cumprir a legislação, porque é assim que a gente tem que fazer. Candidato Bruno Covas, por favor. Eu queria aproveitar a oportunidade e para deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema em apresentar os apoios que eu tenho. Tenho toda a felicidade de ser o candidato apoiado pelo governador João Dória. Mas o candidato nessa disputa sou eu. Estranho seria o governador João Dória deixar os seus afazeres, deixar os 645 municípios para focar na campanha de prefeito de São Paulo. Estranho seria os secretários de Estado saírem dos seus afazeres para irem para o comitê do candidato a prefeito de São Paulo, como a gente vê os ministros saindo de Brasília e vindo fazer campanha aqui em São Paulo. Então, o trabalho conjunto entre a Prefeitura e o governo do Estado tem permitido avanços na área da segurança pública. O governador retomou as obras de metrô que estavam paradas. São 5 linhas de metrô que estão em obras nesse momento na cidade de São Paulo. E isso é importante, porque quem ganha com esse trabalho conjunto é a população. Só que aqui nós estamos discutindo a cidade de São Paulo, que nós estamos discutindo o passado de cada um dos candidatos, o que eles já fizeram de efetivo para a cidade de São Paulo, os cargos que eles já assumiram, o que eles construíram aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos focar aqui em respeito ao eleitor, nos temas da cidade de São Paulo. O candidato Guilherme Boulos gostaria de dar seguimento. Sim, o Bruno demorou um pouco para responder sobre o João Dória, passou uns 5 minutos, acho que ele pensou bem o que ele ia ter que explicar quando chegasse lá e resolveu dar a resposta. Mas é justamente disso que nós estamos falando, Bruno. É da cidade. O João Dória abandonou São Paulo. Você foi eleito junto com ele foi eleito fazendo um monte de promessas, ele foi mais vezes para Nova York do que para o Capão Redondo quando era prefeito. Abandonou a cidade de São Paulo. Fez da cidade, como o PSDB frequentemente faz, um trampolim para projetos pessoais. E você, de algum modo, herdou isso. Por isso é natural que num debate sobre projeto de cidade apareça o Dória. Eu não sei porque isso causa tanto incômodo. Ok. Bom, com isso chegamos ao fim da primeira parte do nosso debate e eu queria aproveitar para chamar a atenção, vamos conferir aí o tempo que cada um tem no banco de minutos. O candidato Celso Russomano termina esse primeiro bloco com 12 minutos e 17 segundos. O candidato Márcio França está com 11 minutos e 51 segundos. O candidato Bruno Covas tem à disposição para gastar ainda 12 minutos e 28 segundos e o candidato Guilherme Boulos, 12 minutos e 17 segundos. Está mais ou menos todo mundo igual. Então, agora, neste segundo bloco, a rodada de perguntas vai se dar entre os candidatos, em ordem que foi também pré-definida por sorteio. Todos farão uma pergunta com tema livre para quem quiser e todo candidato só pode ser escolhido uma vez. Cada pergunta deve ser formulada em 20 segundos e esse tempo não vai ser descontado do nosso banco de minutos.
Os demais podem, como sempre, comentar cada pergunta, mas é claro, aí administrando o seu próprio tempo. Então, de acordo com o sorteio, a primeira pergunta agora será feita pelo candidato Guilherme Boulos e para quem o senhor quiser. Candidato, por favor, o senhor pode escolher para quem vai a pergunta. Minha pergunta vai para o Bruno e é sobre saúde. Bruno, quando você e o Dória ganharam, o carro-chefe era o corujão da saúde. Vocês diziam que iam zerar a fila de exame. Hoje a fila de exame é 70% maior do que era. Agora a gente vê a sua propaganda de televisão, você falou que construiu 8 hospitais, o que não é verdade. Queria saber, Bruno, se vale a pena criar uma cidade encantada na televisão só. Candidato Guilherme Boulos, nós falamos a verdade. A gente não vende ilusão durante esta campanha. A corujão da saúde cumpriu um papel importante de reduzir as filas aqui na cidade de São Paulo. Pela população que participou disso... Desculpe, prefeito. Posso interromper? Eu teria que conceder a palavra para o senhor para que o tempo de minutos começasse a correr. Então, por favor, com a palavra, o candidato Bruno Covas. Não, foi um erro meu e eu peço desculpas. Vai voltar o tempo? Vai voltar o tempo, por isso que eu estou interrompendo. Então, agora, o candidato Bruno Covas com a palavra. Então, eu lembro a todos os outros também, que aguarde a gente conceder a palavra para que o banco de minutos possa começar a correr. Por favor, candidato. Vamos esperar, então, voltar? Não, pode começar. Bom, candidato Boulos, nós falamos a verdade no nosso horário eleitoral, nós não vendemos ilusão para a população. O Corujão da Saúde cumpriu um papel importante de reduzir a fila na cidade de São Paulo. E mesmo esse ano, com a pandemia, o tempo médio para a realização de um exame na cidade de São Paulo caiu de 84 dias no fim da gestão do PT para 35 dias agora na cidade de São Paulo. Nós realizamos 5 milhões de consultas a mais em 2017, 18 e 19, quando comparado ao mesmo período da gestão do PT. E nós estamos implementando aqui na cidade de São Paulo o prontuário eletrônico para que a gente possa agilizar ainda mais o atendimento. Estamos implementando a telemedicina para que a gente possa reduzir o tempo de espera para uma consulta com um especialista na cidade de São Paulo. Estamos inaugurando esse ano 8 novos hospitais. A cidade não inaugurava um novo hospital desde 2007. Hospitais que estão começando e precisam ser ampliados na próxima gestão. Esse é o nosso compromisso. O que a gente fez aqui na área da saúde é uma grande referência, até porque, nesse momento de pandemia, nós não deixamos ninguém sem atendimento. A população que buscou atendimento na cidade de São Paulo foi tratada. Aqui a gente não teve o que a gente viu em outros lugares do mundo, em cidades muito mais ricas do que São Paulo, o médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Ampliamos as equipes de saúde da família. A cidade tinha 4 UPAs, já inauguramos 10. Nós temos mais 7 que ficam prontas até o fim do ano. E serão 17 na próxima gestão. Acabamos as obras que estavam pela metade quando nós assumimos a gestão aqui na área da saúde. Só de UPA eram 12 esqueletos parados na cidade de São Paulo. Então, não há nenhuma ilusão a ser vendida. O que a gente mostra é a realidade. O candidato Celso Russomano pede a palavra. Bruno, no seu programa, eu vi o programa e você fala da teleconsulta. Como é que vai fazer com os especialistas que precisam de toque, que precisam de um exame na pessoa propriamente dita? Como é que vocês vão fazer? Pelas regras, eu concedo a palavra ao candidato Guilherme Boulos, que levantou a mão primeiro. Bom, vamos lá. Sim, os números precisam refletir a realidade. Não pode ser só marketing. O Bruno está dizendo na televisão que inaugurou 8 hospitais. Ele inclui aí o Hospital Sorocabana, que ele abriu um andar e continuam 7 fechados. Ele inclui aí o Hospital da Brasilândia, que só está com 12% dos leitos abertos, que foi iniciado antes da gestão dele e do Dória. Não é? O Hospital Brigadeiro, que não foi entregue ainda. Então, veja, o que nós vamos fazer, ao invés de ficar maquiando números, retorcendo números em época de eleição, e não foi só na saúde, na moradia, diz que fez 25 mil, a própria secretaria dele diz que foi 13. O que nós vamos fazer
é um investimento prioritário na saúde. Vamos reabrir, de fato, todos os hospitais que estão fechados, investir em atenção primária, o BS funcionando também à noite e aos finais de semana, e abrir concurso público para contratar 500 médicos para atuar nas periferias já no primeiro ano de governo. Saúde tem que ser prioridade de um governo que olhe para o povo, que olhe para a cidade, ainda mais numa pandemia, e não só ser utilizado no período eleitoral. Candidato Márcio França, com a palavra. Não, eu ia falar para o Boulos não ser injusto. Ele está esquecendo de contar os 3 hospitais de campanha, que foram quase 90 milhões de reais. Eles foram montados e já estão quase desmontados. Os 2 já foram desmontados, não é? Evidentemente que se você tivesse aplicado esse recurso para deixar a herança nos hospitais que estavam em obras, talvez pudesse adiantado um pouquinho. Eu sei do esforço, saúde não é simples, é uma tarefa ingrata, mas, na minha visão, o equívoco de se montar um hospital de campanha sem deixar a herança do hospital e depois ainda por cima com tudo meio torto, porque tinha uma história que foi feita através da Espetures, enfim, quer dizer, coisas que não deviam estar feitas, que depois vão dar problema para todo mundo que participou disso. Candidato Bruno Covas pediu a palavra. Bom, primeiro, para estabelecer aqui a verdade, Márcio, se fosse comentar os 3 hospitais de campanha, seriam 11 hospitais. Nós estamos falando de 8 hospitais definitivos que estão sendo entregues este ano na cidade de São Paulo. Então, os 3 não estão contabilizados nos 8. É uma pena você não saber disso. O candidato Guilherme Boulos fala em contratar 500 médicos. Nós contratamos esse ano 10 mil profissionais a mais na área da saúde. Não conhece a cidade de São Paulo, nunca governou nada, não tem nenhuma experiência administrativa, não sabe do que fala. Então, lamentar isso e dizer que eu fico muito orgulhoso de tudo aquilo que nós fizemos na área da saúde. A telemedicina já está em fase de teste, Celso. Você pode visitar as UBSs que já estão implementando isso. É uma grande revolução no atendimento aqui na cidade de São Paulo. Eu quero dar para a população que não tem condição de pagar um plano de saúde a mesma agilidade e a mesma rapidez que quem tem um plano de saúde. Candidato Celso Russomano pediu a palavra. Bruno, me desculpe, mas a minha pergunta você não respondeu. Como é que vai fazer com as especialidades em que o médico precisa do toque? Porque é muito simples eu fazer uma teleconsulta, né? Mas quando você precisa de um oftalmologista ou de um ginecologista, né, que as mulheres não conseguem, hoje está demorando às vezes 2 anos para uma mulher chegar num ginecologista. Tenho casos, e eu posso te mandar depoimentos de mulheres que deram à luz e não conseguiram chegar ao ginecologista, ou seja, não tiveram pré-natal. Então, como é que não vão fazer com relação a isso? Esse é o meu questionamento. Candidato Guilherme Boulos pediu a palavra antes, candidato. Por favor. Não, mas eu concedo para o Bruno poder responder antes. Ok, então, por favor, Bruno Covas. A teleconsulta é feita com a presença do médico generalista lá na UBS, que consulta um especialista à sua disposição com a aprovação e a concordância da população. Não há nenhuma substituição, não há nenhuma alteração. A consulta ao vivo a um especialista para poder facilitar, para que muitas vezes não tenha que mandar para uma outra consulta, para depois voltar no médico generalista. É para agilizar, é para facilitar. Por favor, Guilherme Boulos. Olha, o Bruno colocou aqui o tema da experiência e da capacidade de gestão. De fato, Bruno, a experiência que você tem governando com o PSDB, que deixou um legado de um governo elitista, que de costas para a periferia, um legado de escândalos de corrupção em São Paulo, essa eu quero longe de mim. Agora, a respeito de capacidade de gestão, ninguém governa sozinho, Bruno. Você deveria saber isso como prefeito, não é? Você precisa ter equipe. Eu estou comigo, com os maiores urbanistas da cidade, mais de 500 médicos de São Paulo que assinaram um manifesto em nosso apoio, me reuni com vários deles para propostas, com um grupo de economistas, com gente que participou de uma série de gestões exitosas, e tem ao meu lado, como vice, a Luísa Erundina, a melhor prefeita que essa cidade já teve. Então, essa experiência de um trabalho coletivo, e além da minha sensibilidade social, como único candidato, todos que estão aqui, que mora na periferia, que vive a realidade da periferia, é ela que eu vou levar para a Prefeitura de São Paulo. Não um legado extremamente duvidoso, marcado por escândalos de corrupção e marcado por uma gestão elitista que aprofundou as desigualdades na cidade. Candidato Celso Russomano, com a palavra.
essa questão da saúde é uma questão que me atinge e foi por isso que eu comecei a vida pública, porque perdi minha mulher por negligência médica no hospital. Então, isso é muito sensível à minha vida e à vida da minha família. Por isso, a gente tem que cuidar com critério. E o critério é fiscalizar na ponta. O prefeito tem que sair do gabinete, tem que ir para a ponta para saber se, de fato, as OS, organizações sociais, estão cumprindo o seu papel. E se, de fato, os médicos estão presentes quando deveriam ter sido contratados. E isso não está acontecendo. Está faltando fiscalização. Com relação aos especialistas, se o poder público não consegue contratar porque não acha especialistas, a gente vai fazer convênio com as clínicas populares, estão espalhadas por toda a periferia, e os médicos especialistas, como ginecologista, oftalmologista, vão atender nessas clínicas com rapidez. Os exames serão feitos num primeiro momento para a gente acabar com essa fila imensa só de exames. São 204 mil exames que estão congestionados. Vamos fazer um mutirão, clínicas populares, hospitais particulares, como já foi feito anteriormente, só que o programa parou, o tal do Corujão parou, né, para que a gente possa, de fato, atender a população e resolver depois o problema das cirurgias eletivas que estão totalmente paradas. Eu queria só aproveitar esse intervalo para a gente lembrar as regras. Entre as regras acordadas pelos candidatos, pelas campanhas, está a de não fazer uso do celular aqui no estúdio. Por favor, obrigada. Luciana? Bom, entendo que não tenho novos comentários. Então, por favor, peço ao candidato Bruno Covas que me diga a quem vai fazer sua pergunta e faça a pergunta. Eu pergunto ao candidato Guilherme Boulos. Por favor. Candidato Guilherme Boulos, o rombo orçamentário na prefeitura em 2017 era de 7 bilhões de reais. Esse ano nós temos o maior valor de investimento nos últimos 8 anos. Mas a discussão no Congresso Nacional me preocupa. Qual é a sua opinião sobre a reforma tributária sendo discutida hoje no Congresso? Por favor, candidato Boulos, sua resposta. Bruno, eu defendo uma reforma tributária progressiva no país e que, obviamente, não retire recursos de outro ente da federação. Né? Os municípios e os estados na estrutura tributária brasileira são prejudicados. A maior parte do recurso fica na União. De fato, isso preocupa. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, Bruno. Você colocou um debate orçamentário. Frequentemente, você mencionou isso, Márcio tinha mencionado outra vez, tentam apontar que as propostas que a gente levanta não caberiam no orçamento da cidade. E eu queria trazer esse debate aqui das propostas, porque eu acho importante no debate a gente falar sobre isso também e o quanto elas cabem no orçamento. Né? O principal programa que eu quero realizar em São Paulo, que eu vou fazer a partir de janeiro do ano que vem, é a renda solidária. A renda solidária vai atender até 1 milhão de famílias que hoje estão no limite da extrema pobreza na cidade mais rica do Brasil. Ela vai ter um custo de 14 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Nós vamos fazer também frentes de trabalho para 50 mil pessoas nos 4 anos, contratando mão de obra local das subprefeituras. O custo disso é 3,8 bilhões nos 4 anos de governo. Nós vamos implementar gratuidades no transporte que estão previstas na lei e não foram feitas, passe livre para desempregado, para estudante, passe livre para mulheres com crianças no colo, com um custo de 1 bilhão ao ano, ou seja, mais ou menos 4 bi até o fim do nosso governo. Concurso para médicos, contratando no primeiro ano 500 médicos, Bruno, isso só para atuar na periferia. Você falou o número geral de profissionais de saúde na cidade. 500 médicos para atuar na periferia, com um custo de 300 milhões de reais nos 4 anos. Poderia citar aqui as 200 creches que nós vamos fazer para acabar com a fila, que tem um custo de 770 milhões em 4 anos. Os projetos de moradia, enfim, tudo isso vai dar 29 bilhões de reais em 4 anos. O orçamento da cidade de São Paulo, você sabe bem, é de 70 bilhões. Não é? A taxa de investimento hoje é baixíssima. Eu vou recuperar a taxa anterior ao governo Dória Bruno, que foi 20 bilhões de reais nos 4 anos. Ainda, pegando o dinheiro que hoje está na dívida ativa, 130 bilhões de reais, grandes devedores que não pagam, só foi recebido 5 bilhões disso nos 4 anos. Nós vamos recuperar 10 bilhões numa estimativa conservadora, conversando com procuradores, auditores fiscais, também nos próximos 4 anos. Ou seja, o dinheiro que
está em caixa, recuperando uma taxa de investimento boa. O que nós vamos recuperar de dívida ativa em São Paulo paga inteiramente o nosso programa, recuperando uma taxa de investimento razoável na cidade, né? Isso sem falar no dinheiro em caixa, 19 bilhões. Vamos falar só do que não está vinculado a fundos, mais ou menos 10 a 11 bilhões de reais, para fazer outras obras na cidade, a duplicação da Emboimirim, a ponte Graúna-Gaivotas para desafogar a Belmira Marim, uma série de obras que são necessárias de investimento. São Paulo é uma cidade rica, dinheiro não falta. O que tem faltado é prioridade para políticas sociais. São Paulo não pode ser gerida apenas como um negócio. São Paulo tem que ser gerido olhando para as pessoas. Eu desafio agora os meus adversários, inclusive o atual prefeito, a fazerem isso, a colocarem quais são as suas prioridades, quanto custa cada uma delas e como vai fazer para caber no orçamento. Nós temos isso. Com a palavra agora o candidato Márcio França, mas eu lembro que os candidatos se manifestam se quiserem, então. Por favor, candidato Márcio França. Mas só porque, como ele me mencionou, quero dizer que eu não falei para ele que ele deve estar me confundindo lá na história do Mamãe Falei, que falou que não tinha orçamento para fazer. Enfim, eu sempre acho que tem, se tiver vontade política, tem orçamento, claro, é só você tirar de um lugar e colocar para outro. Agora, quando eu era bem jovem, eu também tinha vontade de jogar futebol no Santos. Era meu sonho. Achava que eu ia ser futebolista, né? Mas aí, com o tempo, eu percebi que eu não tinha a competência suficiente para ser futebolista. Enfim, fiquei lá no treinamento do Pepe, lá no Santa Isabel. Enfim, acabei não passando nos testes, né, para poder ser futebolista. Porque muitas vezes você tem boas ideias, mas a verdade é que depois, quando você vai chegar na prática, aquilo não se realiza porque você não sabia de detalhes que você vai descobrir com o tempo. Eu lembro que esses anos todos de trajetória, eu fui prefeito, fui reeleito com 93% na cidade que tem o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. Depois fui governador, fui secretário de Estado. Então eu tenho essa responsabilidade de falar aquilo que é possível. No nosso caso, o plano de emergência vai custar 2,5 bilhão de reais e eu disse de onde vou tirar. Vou tirar especialmente na não nomeação dessa multidão de cargos e comissão que estão nomeados na prefeitura, que é até normal, numa situação normal, mas eu lembro que nós estamos vivendo numa situação de pandemia, as pessoas estão sem emprego, estão sem renda. Não é possível deixar as pessoas passarem fome, nós temos que arrumar um recurso. E, na minha visão, a simples dar o dinheiro para as pessoas também não é o suficiente. As pessoas precisam de trabalho, de dignidade. Ninguém quer receber um cartão de nada, dá um emprego decente que a pessoa ela sai da situação que ela está. As pessoas ficam humilhadas lá recebendo um valor se não tiver nada para... Elas querem ter uma tarefa. Nós vamos criar as frentes de trabalho. O candidato Celso Russomano pediu a palavra. Bom, eu queria lembrar a todos que a reforma tributária vai ser discutida no Congresso Nacional e que tem uma quantidade imensa de parlamentares municipalistas que vão cuidar dos municípios, com certeza. E eu vou estar atento para isso. Mas eu quero dizer também que a reforma começa no município, quando você baixa o ISS a fim de trazer as empresas de volta para cá. Se a gente quer gerar emprego, tanto na construção civil, quanto nas prestações de serviços, como call centers, empresas de franchise, nós temos que trazer de volta as empresas para cá. Então, nós temos que baixar gradativamente o ISS, considerando que os nossos vizinhos, ou seja, os municípios vizinhos, têm o ISS mais barato. Só assim a gente vai gerar emprego. Aproveitando o ensejo, eu queria comentar aqui que, vendo a prestação de contas do Boulos, eu encontrei a Quirion, que não está no endereço certo. Ou seja, é uma equipe de reportagem que soltou hoje uma reportagem nas redes sociais dizendo que o senhor, para uma empresa, deu de 24 a 28 mil reais e a empresa não se encontra no local, ela é fantasma, e para outra 500 mil reais. Uma é a Quirion e a outra é a Filmes de Vagabundo Limitada. Olha, o nome é esse. O nome que está no contrato social da empresa é esse, olha, Filmes de Vagabundo Limitada. Essa empresa levou dinheiro, ela não se encontra no local, a equipe de reportagem foi até lá, ninguém conhece a empresa, ninguém sabe aonde está essa empresa e como é que ele gastou dinheiro público numa empresa fantasma, ou seja, em duas empresas que não se encontram nesse local. Pode explicar para a gente, Boulos, por favor? Bom, pelas regras, eu sou obrigada a conceder a palavra antes para o candidato Bruno Covas, que havia levantado a mão primeiro. Retribuir a gentileza. Muito bem. Candidato Guilherme Boulos. Eu, Márcio? Eu jogar junto com o PSDB, você me dizendo isso, chega a ser engraçado. Olha o Bruno confirmando aí. Eu não. Ok, vamos voltar. Vamos lá. Guilherme Boulos, por favor.
Olha, Celso, francamente, eu não sei, você às vezes tem que escolher. Se você quer ser prefeito, se você quiser continuar apresentando o seu programa, se você vai passar lá na sede da empresa de comunicação e querer comprar papel higiênico no varejo, humilhar a caixa de mercado como você faz. Francamente, Celso. Agora, eu queria dialogar com o Márcio. Márcio, sabe uma das coisas que deixa as pessoas descrentes? Tem deixado, eu percebo isso nas ruas, descrentes da política, é quando a política deixa de ter sonho. Eu acho que você devia ter insistido no seu sonho de ser jogador do Santos. Quem sabe pudesse ser um bom craque, não é? Assim, quando a política vai virando essa mesmice, as pessoas vão aceitando essas condições, o mesmo de sempre, fazer uma coisinha aqui, outra colar, e vão perdendo sonho, vão perdendo ideal. Eu acho, na verdade, que é isso que me diferencia um pouco aqui de vocês nesse debate. Você trata isso como inexperiência, às vezes de uma maneira jocosa e tal. Mas sabe, Márcio, eu tenho um compromisso. É o compromisso da minha vida. Eu atuo há 20 anos com isso. Para mim, a periferia, as pessoas que vivem lá, não são números, não são estatísticas. Não é gente que, como muitos fazem, aparece lá a cada 4 anos para comer um pastel, para tirar uma foto, para fazer promessa. É gente de verdade, com história de vida. Não é gente que todo dia pega ônibus lotado de manhã para ir para o trabalho, sofre humilhações, sobe no elevador de serviço, gente que é invisibilizada. Outro dia eu fui na favela do Vietnã, aqui na Zona Sul, e um senhor me abordou na porta do barraco dele, era um cadeirante. E ele falou: Boulos, todo dia, para eu sair de casa para comprar um pão, eu preciso de 3 pessoas. 2 para me carregar e 1 para carregar a cadeira. A prefeitura nunca chegou lá. Ninguém nunca chegou lá para falar com ele. Uma das coisas que me estimulou a ser candidato a prefeito foi uma história que eu ouvi sobre a Luísa Erundina, de um porteiro. Ele falou: a Erundina salvou a vida da minha família, porque a mãe dele apanhava do pai em casa. E a Erundina era prefeita e a mãe dele ouviu que tinha uma prefeita mulher nordestina que defendia as mulheres também. Foi até a prefeitura procurar a Erundina. Isso ele contando. Ela não estava lá, deixou um bilhete. 3 dias depois, a Erundina, prefeita, bateu no barraco dela, na porta. O marido estava lá, botou o cara na cadeira, deu um esporro, deu um sermão, e esse cara falou com o olho choroso para mim: nunca mais minha mãe apanhou. É esse tipo de governo que eu quero fazer. Eu sou candidato a prefeito, eu estou aqui por isso. Não por esse jogo, sabe? Experiência. Isso vale muito. É por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo, e acho que é isso que está em jogo nessa eleição. Se as pessoas querem o mesmo, né, o mais do mesmo, que desqualifica alguém quando vem apresentar uma proposta diferente, ou se as pessoas querem mudar de verdade São Paulo. Se quiserem mudar, a alternativa é nossa. Eu vou devolver a palavra ao candidato Bruno Covas, mas eu chamo a atenção dos 4 candidatos para o banco de tempo. Uma vez que acabe esse tempo, só terão direito a 1 minuto das considerações finais. Lembre-se que ainda tem mais 2 perguntas nesse bloco e um terceiro bloco. Por favor, candidato Bruno Covas. Candidato Boulos, desculpa, mas a diferença entre vender sonho e vender ilusão é exatamente conhecimento e responsabilidade fiscal. Falar bonito, falar fácil, é muito lindo de se ouvir. Só que precisa conhecer os números da cidade de São Paulo. A reforma fiscal, a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, vai tirar da cidade de São Paulo, nos próximos 10 anos, 10 bilhões de reais e 55 bilhões nos 10 anos seguintes. O candidato Russomano aqui, por exemplo, fala em diminuir o ISS para poder atrair empresas. A reforma tributária, candidato Russomano, vai mudar, porque não vai ser mais pago o ISS no local em que fica a empresa. Vai ser pago o ISS no local onde o serviço é prestado. Então, esse tipo de política não vai poder ser feito. Quem sabe, o senhor ficando em Brasília, o senhor pode ajudar a não deixar aprovar uma reforma como essa, que tira tanto recurso da cidade de São Paulo. Porque, recentemente, já foi aprovada uma outra lei que tira para os próximos 4 anos da cidade de São Paulo quase 1,5 bilhão de reais. É por isso que é preciso ter responsabilidade fiscal. Porque é com responsabilidade fiscal que se faz justiça social.
aquela mesma responsabilidade fiscal que a esquerda sempre foi contra, sempre votou contra. Uma pena, porque não percebe que cuidar do recurso público é condição sine qua non para cuidar das pessoas. O candidato Celso Russomano tem a palavra. Em 2 etapas. Primeiro, Boulos, você não me respondeu. As empresas são fantasmas ou estão nos endereços que estão indicados no CNPJ delas? Eu quero a resposta, porque você está gastando dinheiro público. E aí dá 528, entre 524 e 528 mil reais. Dinheiro público que você disse que vai cuidar com tanta dedicação. E com relação à questão que o Bruno colocou, um prefeito de São Paulo tem que ir ao Congresso Nacional, defender a sua cidade. Bruno, você foi deputado comigo e você não estava lá defendendo a cidade para evitar que a cidade perdesse a arrecadação. Eu estarei em Brasília o tempo todo, quanto tempo for necessário, nas periferias, fiscalizando, fazendo o que um prefeito tem que fazer, cuidando da gestão e cuidando da zeladoria, que é o que está faltando em São Paulo. Pela ordem, quem tem a palavra agora é o candidato Márcio França, por favor. Bom, para responder aqui, ou então comentar com o Boulos, né? Claro que eu percebo a sua boa vontade, como eu percebo de todos, tentarem uma coisa melhor, enfim. Mas quero lembrar você que tem um certo tom, um pouco de soberba, dá a impressão que você, por sua opção pessoal, que é linda, mas é sua, dá a impressão que todo mundo está errado. O fato de ser experiente não é um defeito, senão você não tinha escolhido a Luísa Erundina para sua vice, né? Pela idade, pela responsabilidade, enfim. A experiência ajuda. Se você tiver que fazer uma cirurgia num filho, né, com câncer ou com uma questão de coração grave, você vai procurar um médico experiente, é natural. Então, assim, quando todos nós passamos por experiências, a gente aprende um pouco mais. Em momentos de crise, você se lembra daquele episódio dos caminhoneiros no Brasil inteiro, o Brasil parado, eu era governador, aquela situação caiu na minha mão, as pessoas fugiram do problema, eu fui lá tentar resolver e acho que consegui acertar. Então, a experiência conta e é importante que você possa ter experiência. Se você acha que tiver a oportunidade, se não for nessa, você se elege uma vez vereador, secretário, vai ser deputado, vai ter uma experiência, convivência com outras pessoas. Não é ruim, não é humilhante isso. Eu me lembro que essa coisa de copiar o Lula tem que ser presidente da República, né? Dá para ser primeiro uma coisa, depois a outra. A chance de errar fica menor. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra. Olha, Márcio, claro, a experiência é fundamental para governar uma cidade como São Paulo. Eu construí a minha, Márcio, estando e vivendo nas periferias ao lado das pessoas. Não acho que isso é lição de moral para ninguém. Só estou contando a minha trajetória. Sou candidato a prefeito de São Paulo, as pessoas precisam conhecer qual é essa trajetória. A gente aprende muito com as pessoas. Não aprende muito apenas só nos corredores de Congresso Nacional, de Câmara Municipal, sem desprezar a opção de ninguém, né? Então, e essa experiência, eu junto ela com a experiência da Luísa Erundina, que foi prefeita dessa cidade, prefeita de São Paulo. Porque às vezes você fala também, eu fui prefeito, reeleito com tantos %. É importante reiterar, você foi prefeito de São Vicente, com todo respeito a São Vicente. Você fala que foi governador, você foi governador tampão por alguns meses, quando o Alckmin deixou o governo. Mas também tenho respeito pela sua trajetória, e não se trata aqui de querer dizer, colocar qual é melhor ou pior. Se trata simplesmente de dizer que ninguém governa sozinho. Eu vou governar com a minha experiência construída junto com as pessoas, aliando a experiência da Erundina, que geriu essa cidade, e aliando a experiência e o conhecimento de centenas de pessoas, especialistas, que estão junto com a gente, que estão construindo o programa de governo com a gente, que conhecem muito bem a cidade de São Paulo. Então, vamos voltar agora à nossa rodada de perguntas. O senhor quer falar? Com a palavra, então, o candidato Márcio França. Olha, quando, mais uma vez, passa uma sensação de uma certa soberba. Você foi prefeito de São Vicente, tá? São Vicente tem 400 mil habitantes, 380. Você foi prefeito de onde? Você foi a algum lugar, você trabalhou em algum cargo desses públicos? Tem uma noção mínima de orçamento? Como é que faz o empenho? Né? Às vezes eu ouço você falar, está uma sensação assim que tudo é possível, mas você vai ver que na prática, no tempo que chegar o seu tempo, você vai ver que nem sempre é possível assim. Agora, lembro sempre, Erundina foi minha companheira, votou em mim vários anos seguidos para líder, para presidente do partido, enfim, mas a Luísa deixou a prefeitura na mão do Paulo Maluf. Ela perdeu a eleição para o Paulo Maluf. Então, por algum motivo, não conseguiu ser tão boa assim que agradasse a todo mundo, né? Com a palavra agora, o candidato Celso Russomano. Volto a repetir. Boulos, responda para mim.
a empresa é fantasma, ou as duas empresas são fantasmas, porque a reportagem mostra que as pessoas não conhecem as empresas onde você destinou o dinheiro da sua campanha, dinheiro público. Para seu conhecimento, isso afronta e é crime, e caracteriza crime, eu não vou dizer que é crime, caracteriza crime contra o artigo 350 do Código Eleitoral, que dá a pena de até 5 anos, e a lei do colarinho branco, que é a lei 7.429, artigo 11, que dá também de 1 a 5 anos. Eu quero saber, é falsa ou é verdadeira as empresas? Candidato Guilherme Boulos, com a palavra, por favor. Vamos lá. O Celso, eu desconheço essa reportagem. Você está dizendo, é do seu site? É do seu programa? Você precisa dizer de onde que você tira as coisas. Porque você, aliás, você... Candidato, só um instantinho. Você colocou nas redes sociais, veio fazer pegadinha em debate, ô Celso, pelo amor de Deus. Parece que você está desesperado porque está caindo nas pesquisas e começa a querer tratar o debate desse jeito. Agora, Márcio, queria, sim, não tenho nenhum desprezo por São Vicente. Pelo contrário, já fui à praia em São Vicente, tenho amigos em São Vicente, não se trata disso. Eu simplesmente quis pontuar, porque assim, tem distritos de São Paulo, subprefeituras de São Paulo, que são mais populosas que São Vicente, Sapopemba, Grajaú, algumas delas, mas não é nenhum tipo de desprezo, não se sinta dessa forma, não sinta da minha parte como qualquer tipo de soberba. Tenho respeito por você. Candidato Celso Russomano, quer a palavra? Não, mais uma vez, ele não responde a pergunta e insiste dizendo que não sabe do que se trata. Se ele não sabe do que se trata na campanha dele, nos gastos dele, como é que ele vai gerir a cidade de São Paulo? Candidato Márcio França, por favor. O Boulos, eu tive 3,5 milhões de votos, 3.400.000 votos aqui em São Paulo, mais de 1 milhão no primeiro turno. Se fosse pelo tamanho, né, os votos que você teve na eleição presidencial aqui em São Paulo, acho que foram 60 mil. Cabe num pedacinho lá de São Vicente esses votos todos aí seus. Então, agora sim, vamos voltar à nossa rodada de debates de perguntas entre os candidatos pelas regras. Candidato Márcio França, a vez é do senhor, e porque o candidato Boulos e o candidato Covas já foram perguntados, então o senhor vai ter que dirigir a sua pergunta ao candidato Celso Russomano, por favor. Muito bem. Celso, você é um especialista em Código do Consumidor. Um eleitor de outra cidade que votou em você para deputado e você prometeu 4 anos de mandato. Se você se elege, você renuncia e entrega 2. Dá para ir no Código do Consumidor? Candidato Celso Russomano, o senhor tem a palavra. Não dá para ir no Código de Defesa do Consumidor. Mas eu te garanto, Márcio, que o meu suplente, você sabe como funciona, ele é muito competente, vice-prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, e vai saber tocar o mandato. Por sinal, ele gosta muito de direito do consumidor e vai atuar nessa área também. Bem, eu... Um instantinho. Então, o candidato Márcio França agora tem a palavra. Quero lembrar que eu fui eleito várias vezes, sempre cumpri os meus mandatos, de ponta a ponta. Aqui tem 2 candidatos, tanto o Celso quanto o Boulos, porque a Luísa Erundina, uma vez eleita vice-prefeita, tem que renunciar ao mandato. Portanto, não cumpre a palavra que deu para os seus eleitores de cumprir o mandato integralmente. Candidato Celso Russomano. Ao longo de todos esses anos, desde 2012, eu tenho dito constantemente que quero ser prefeito de São Paulo para cuidar das pessoas, como pessoas. Então, eu nunca falseei com a verdade e nunca prometi o que eu não cumpri. Sempre cumpri. E não havendo mais comentários, eu passo a vez de perguntar para o candidato Celso Russomano, que obrigatoriamente faz a pergunta para o candidato Márcio França. Márcio, meu programa de governo tem auxílio paulistano, vale creche, mais moradias populares, o leve leite que foi retirado pelo Bruno das crianças. Você tem mais alguma ideia para a gente derrotar o Bruno junto com o Dória? Olha, Sim. se as pessoas tiverem um pensamento de mudança, 65% das pessoas em São Paulo querem que haja uma mudança. Se eles quiserem, de fato, uma mudança, eles sabem que quem tem condição de poder ganhar do 45 é o 40. Já foi assim há 1 ano e pouco atrás e pode ser de novo. Eu respeito, claro, que todas as candidaturas, mas as pesquisas indicam essa proximidade, a tendência é essa, e a gente vai estar no segundo turno para derrotá-los. Para fazer um projeto importante, eu vou acrescentar aí no seu a questão da gente zerar as filas de creche, zerar, porque realmente é impossível a gente ter uma fila de creche em São Paulo
Eu sei que foi feito bastante coisa, mas pode ser feito muito mais. E é impossível você completar um ano de mandato se eu me eleger. Ao final de 2021, nenhuma criança estará fora de creche em São Paulo. É meta obrigatória de qualquer governo que eu faça. Candidato Celso Russomano. Só para complementar, o Vale Creche, que vai pagar o valor da creche, de fato, não os R$200 que estão sendo pagos agora, que não resolvem problema, e as mães estão com as crianças fora da creche, como a gente está vendo aí, nós vamos fazer da maneira correta, imediatamente, a partir do primeiro dia de governo. O candidato Bruno Covas solicitou a palavra. Deputado Celso Russomano, o senhor infelizmente não conhece muito do que acontece na cidade de São Paulo. Nós já temos as duas ações. A prefeitura já tem autorização para poder, ela mesma, credenciar as creches privadas, comprar a vaga na creche privada e poder cadastrar a criança. Então, a gente não distribui dinheiro para a pessoa escolher qualquer creche. A gente verifica se a creche está dentro dos padrões estabelecidos pela prefeitura, credencia aquela creche e oferece como opção caso você não tenha uma creche pública perto. E mesmo assim, além dessa compra de vaga em creche privada, nós temos também o cartão para as mães que continuam a aguardar na fila. Hoje, nos últimos dados, são 6.600 crianças aguardando a vaga. Elas recebem um cartão de R$200 por mês para poder esperar a vaga na creche. Então, isso já acontece na cidade de São Paulo. O que nós fizemos aqui em relação à primeira infância foi algo muito, mas muito relevante. 85 mil vagas criadas durante essa gestão. E eu não estou nem contabilizando nessas 85 mil as crianças que recebem o Vale Creche, porque a vaga ainda não foi efetivada. São 85 mil vagas em creches na cidade de São Paulo. Nós tínhamos mais de 60 mil crianças aguardando vaga em creche quando nós assumimos a gestão. E começamos a distribuir o leite não para as crianças de 13, 14 anos de idade, mas para as crianças em alta vulnerabilidade, de 0 a 5 anos, mesmo aquelas que estão aguardando a vaga em creche. Porque o que o PT fazia era penalizar duplamente. A criança ficava esperando a vaga em creche e não tinha acesso ao leite. E a gente mudou essa lógica perversa que vinha do governo do PT. Investimento na primeira infância é investimento prioritário. A cidade de São Paulo passou a ter, durante a nossa gestão, uma lei específica que trata de uma política municipal para a primeira infância, para poder regulamentar. Hoje nós temos equipes que fazem visitação casa a casa nos 10 distritos de menor IDH da cidade de São Paulo, para poder verificar a criança, para poder acompanhar, verificar se os pais cadastraram em todos os benefícios que a criança tem direito. É um trabalho sério, dedicado, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, referência para todos os locais do Brasil. Candidato Celso Russomano com a palavra. Quem prometeu acabar com a fila e zerar a fila da creche foi você e o Dória. Não fui eu. Tinha que ter cumprido a palavra. Agora, se é verdade tudo que está sendo falado, por que tem fila ainda? Bom, se não há novos comentários, a gente chega ao fim desse segundo bloco. Vamos dar uma olhada em como cada candidato administrou o seu tempo. O candidato Márcio França vai ter 5 minutos e 51 segundos para usar no último bloco. O candidato Celso Russomano terá 5 minutos e 33 segundos neste último bloco. O candidato Bruno Covas, o senhor tem 4 minutos e 17 segundos. E o candidato Guilherme Boulos, 1 minuto e 29 segundos. Neste terceiro e último bloco do debate, líderes sociais farão perguntas aos candidatos. Eles foram escolhidos pelos organizadores dentro de temas pré-definidos e passados com antecedência para as campanhas. A ordem das respostas também foi definida por sorteio. E após a resposta de um candidato, os demais, como das outras vezes, podem comentar. Então, vamos à primeira pergunta, que vai ser respondida pelo candidato Márcio França. E quem vai fazer no VT é Isaltino Pereira. Ele é líder comunitário na Vila Itaim, no extremo sul da Zona Leste, e vai falar sobre impostos. Pago 5.500 de IPTU na região de alagamento e desejo saber dos candidatos o que será feito com relação aos IPTUs. Vocês podem repetir a pergunta, por favor?
Vamos repetir a pergunta, candidato. Só um instante, por favor. Aproveito só para pedir atenção ao tempo. Pago 5.500 de IPTU na região de alagamento e desejo saber dos candidatos o que será feito com relação aos IPTUs. Por favor, candidato Márcio França, e os demais podem comentar depois, se assim quiserem. Bem, nós temos o compromisso de não alterar e não aumentar a IPTU na prefeitura. De fato, houve um aumento muito grande em vários imóveis. Pessoas receberam carnês extras, né? Muita gente recebeu carnê, recebo todo dia gente que recebeu carnê a mais, enfim, as pessoas desesperadas. Faltou sensibilidade numa hora dessa, em especial comerciantes e empresários, que a prefeitura e o governo de São Paulo mandaram fechar os seus comércios e mandaram os carnês para todo mundo. A pessoa ficou ali acuada. Nós vamos rever essa situação, criar uma carência de um ano para que as pessoas possam ter realmente um fôlego. E aí, com relação à enchente, de maneira especial, nós temos que colocar o asfalto permeável que vai acabar com a enchente na sua casa. Não havendo comentários, Desculpa, candidato, por favor, candidato Celso Russomano. Esse negócio da enchente é complicado. A minha produtora foi vítima de enchente e Márcio, você não faz ideia do que é perder tudo. Eu senti na pele e sinto o que as pessoas sentem no dia a dia. Nós vamos fazer da cidade uma cidade com educação ambiental, porque aí a gente vai começar a resolver o problema. Agora, vamos resolver de fato, né? Não só com as calçadas permeáveis e com os quintais permeáveis, mas nós vamos fazer também com os piscinões que não foram construídos e que nós construiremos. O candidato Bruno Covas gostaria de ter a palavra. Durante a nossa gestão, são 15 novos piscinões. Parte deles já ficou pronto, parte fica pronta até dezembro desse ano, o que aumenta em 30% a capacidade de reserva aqui na cidade de São Paulo. São 1.200 pontos de alagamento a menos na cidade de São Paulo por conta das ações. E todo mundo que tiver qualquer perda em relação a qualquer enchente ou alagamento pode pedir a sua isenção de IPTU. Isso já acontece na cidade de São Paulo e é um procedimento padrão dentro da Secretaria da Fazenda. Candidato Celso Russomano com a palavra. Já fui vítima 2 vezes de enchente, me inscrevi e não deram isenção. Não deram a isenção. Então não é verdade o que está falando. A lei existe, mas a isenção não foi dada. Agora, Daniela Serri Seibel, presidente da AMI Jardins, fala sobre a infestação de pernilongos na região dela. Roda. Olá, candidatos. Gostaria de saber como vocês irão conduzir a questão da infestação de pernilongos que assola a cidade de São Paulo e já virou um problema de saúde pública. A pergunta vai ser respondida pelo candidato Celso Russomano. Pois é, mais uma vez, né? Nós temos um problema sério com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros. Né? O governo federal tem recursos para resolver esses problemas, os seus afluentes, né? Mas nada foi feito. Eu vou buscar recursos para isso. Nós vamos resolver o problema. Agora, além disso, é claro que a gente tem que fazer a detetização da cidade, o que não está sendo feito e que em pequenas cidades do interior de 3 ou 4 mil habitantes é feito pelo prefeito. Então, o prefeito aqui errou e deixou de fazer o que tinha que ser feito. Candidato Márcio França pede a palavra. Quando o Dória foi candidato, eu me recordo, na campanha, junto com o Bruno, eles prometeram trazer as maiores franquias do mundo para São Paulo, as maiores empresas de franquia. E essa é realmente uma franquia que chegou. A dos pernilongos, na Zona Oeste em especial, e aquela do vende-se e aluga-se. Onde você anda em São Paulo tem placa de vende-se e aluga-se, é uma franquia que chegou para valer em São Paulo. Candidato Bruno Covas, por favor. Bom, primeiro é importante lembrar que a crise econômica e social ela não é da cidade de São Paulo. Ela é reflexo da pandemia do coronavírus. O mundo e o Brasil enfrentam esta crise econômica. Segundo, importante lembrar, para candidato que talvez não saiba, a gestão do Rio Pinheiros e do Rio Tietê ela é estadual. A prefeitura, inclusive, autuou o governo do estado por conta da falta de limpeza nas margens do Rio Pinheiros. E nós estamos fazendo a detetização em diversos pontos da cidade de São Paulo, em especial nos córregos e nos bueiros, responsabilidade do município. Candidato Celso Russomano.
tem um córrego, não tem um rio que está sendo limpo nesse momento e as enchentes vão chegar. Lembrem do que eu estou falando agora. Nenhum mutirão foi feito para a limpeza dos córregos e dos rios da cidade. Por favor, candidato Bruno Covas. Candidato Celso Russomano, de novo, não sabe do que está falando. Nós retomamos o programa Córrego Limpo, que tinha sido abandonado pela gestão do PT. A Prefeitura, em parceria com a Sabesp, faz não apenas a ligação dos esgotos, mas também a limpeza para poder recuperar a água desse rio, que alimenta os rios Pinheiros e Tietê, para poder facilitar no trabalho de limpeza do rio Pinheiros e Tietê. Então, é um trabalho permanente na cidade de São Paulo e que vem aumentando a resiliência, a capacidade de resposta do município às grandes chuvas aqui na cidade. Candidato Celso Russomano quer responder. Que cidade linda que você está mostrando. Eu te convido, a hora que você quiser, o dia que você quiser, marque a hora, eu estou à sua disposição para a gente andar nas periferias e olhar os córregos e rios. Se os córregos e rios que eu te mostrar estiverem limpos, eu abdico da minha candidatura agora, mas eu quero ver você na ponta comigo na rua. Bom, e não havendo novas intervenções, a gente segue para a terceira pergunta, que será feita pela Juliana Avancini, advogada popular que atua no centro de São Paulo e vai falar sobre moradia. Eu gostaria de saber dos candidatos qual que é a proposta de um tratamento adequado e humanizado às famílias que sofrem remoções e despejos, apontando para uma solução do déficit habitacional e a situação dos imóveis subutilizados e abandonados na cidade de São Paulo. Quem vai responder a pergunta da Juliana Avancini é o candidato Bruno Covas, e os outros podem comentar na sequência, por favor. Nesses 4 anos, nós estamos viabilizando 25 mil unidades habitacionais e queremos chegar a mais 50 mil unidades habitacionais nos próximos 4 anos, com recursos da Prefeitura e recursos privados da primeira PPP Habitação do país. A cidade de São Paulo é a primeira cidade do país a assinar este tipo de parceria com o setor privado para poder construir unidade habitacional para a fila da Coab. É um trabalho que é importante, que a pandemia mostrou a diferença e a desigualdade na cidade de São Paulo no setor habitacional. Nós tiramos o IPTU e o ITBI para a construção de habitação de interesse social para a faixa 1, para a população mais carente da cidade de São Paulo, o que ajudou a viabilizar mais unidades habitacionais. E a gente tem o primeiro prédio de locação social para moradores em situação de rua na região central da cidade. Candidato Celso Russomano. Bruno, a Coab não construiu uma casa na sua gestão e na gestão do Dória. Então, a gestão Bruno Dória não construiu uma casa, a Coab não construiu uma casa. Existem outras parcerias, sim, mas a Coab não construiu uma casa. Você já tem 4 anos, quer mais 4 para começar a construir? Candidato Márcio França quer comentar. Eu queria dizer que nós defendemos a questão de construção de lotes urbanizados. É mais barato, é mais rápido, dá para fazer muitos com apenas o valor de uma casa. Você constrói 10, 12 lotes urbanizados e entrega para a pessoa aquele cartão para que ela adquira o seu material de construção no próprio bairro para incrementar o comércio local e a pessoa constrói o seu próprio imóvel, como já foi feito muitas vezes. Inclusive, na antiga gestão do Mário Covas, fazia muito disso, a Erundina fez isso. Enfim, gestão coletiva da construção, as pessoas precisam disso, é super importante. E no centro de São Paulo, apartamentos menores que a própria iniciativa privada fará e a Prefeitura comprará. Ano que vem tem 900 milhões de reais, é importante ser bem usado. Candidato Guilherme Boulos gostaria de intervir. Eu acho que todo mundo que anda em São Paulo vê a população em situação de rua aumentou dramaticamente, 60%, são 25 mil pessoas morando nas ruas. Não existe uma política habitacional eficiente nesse governo, teve um programa que não saiu do papel. Nós vamos retomar os mutirões que foram feitos pela Erundina. A Erundina, com muito menos orçamento, foi a prefeita que construiu mais casa. O mutirão é mais rápido, mais barato e a casa sai com maior qualidade. Não havendo mais questões, Marcelo Dias, professor e morador do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, faz a última pergunta. Ele fala sobre problemas no transporte público. Gostaria de perguntar para os candidatos
Por que não existe a participação popular para definir as rotas do transporte público nas periferias? Quem responde é o candidato Guilherme Boulos. Eu faço a mesma pergunta para o Bruno Covas. Deveria existir. Conselho Participativo de Transporte, foram cortadas muitas linhas nessa gestão. A comunidade, inclusive, reclamou. Eu participei, ajudei movimentos para a retomada de linhas que foram cortadas no Capão Redondo, por exemplo. Não é possível. No nosso governo, nós não vamos fazer corte de linha, vamos dialogar com a população para qualquer ajuste que tenha que ser feito com rota, seja da demanda de quem vive o problema, não de um burocrata numa secretaria com ar-condicionado. Candidato Celso Russomano. Eu vou governar dentro das subprefeituras e andando nas ruas. E vou ouvir as pessoas. Essa é uma das maiores reclamações que a gente tem em relação ao transporte. Por onde deve passar. E quem deve fazer o circuito é aqueles que mais precisam. Bom, chegamos então... Por favor, acho que o candidato Bruno Covas gostaria de falar. Com os novos contratos de concessão de serviço de ônibus que nós assinamos nessa gestão, nós teremos a reorganização das linhas na cidade de São Paulo. É exatamente esse o momento importante para a próxima gestão, para poder reduzir o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. Cada reorganização de linha partirá de uma discussão em todos os bairros, em todos os cantos da cidade de São Paulo, inclusive porque, com novos contratos, nós teremos mais 400 quilômetros de ruas e avenidas que voltarão a passar ônibus na cidade. Ruas e avenidas que hoje não têm ônibus e que terão por conta desses novos contratos assinados nessa gestão. Chegamos então ao final do terceiro bloco e vamos ver como é que cada candidato administrou o seu banco de minutos. O candidato Celso Russomano tem disponíveis 3 minutos e 19 segundos. O candidato Márcio França está com 4 minutos e 1 segundo. O candidato Bruno Covas tem 35 segundos e o candidato Guilherme Boulos tem 38 segundos. Então, a partir de agora, os candidatos que têm saldo podem usá-lo para fazer novas perguntas ou para complementar respostas. E lembrando que os outros candidatos que quiserem comentar, fiquem à vontade, é só pedir a palavra. Além desse tempo, a gente tem mais um minuto depois, é isso? Certo? Sim, candidato. Vocês têm, cada um vai ter 1 minuto para as considerações finais. E agora começamos com o candidato Márcio França, se quiser usar o seu tempo disponível. Não é pergunta, é só falar. O senhor pode complementar uma resposta, o senhor pode fazer perguntas para os outros, o senhor administra o seu tempo. Bem, mais uma vez, quero pedir a vocês todos que avaliem, né, esse exemplo aqui. É um bom exemplo da experiência de como você consegue administrar o tempo. Na verdade, é como você administra a sua casa, com uma certa experiência, você aprende que tem coisas que você tem que fazer a seu tempo. Uma das coisas importantes em São Paulo é que eu estou muito preocupado com o tempo do ano que vem. Janeiro vai chegar, não tem os R$600. 2,5 milhões de pessoas estão vivendo com 600, que passou a ser 300, que vai ser 0. Essas pessoas estão e vão ficar desesperadas. Tem uma montanha de gente, mais de 1 milhão de pessoas com contrato de trabalho suspenso, pessoas que não têm mais emprego, os empregos não existem. Buffet, quantas pessoas de buffet? Transportador escolar, quantas pessoas? Pequenas escolas, escolas particulares, taxistas, motorista de aplicativo, todo mundo sofrendo, sem contar as 30 mil pessoas esparramadas aqui por São Paulo, que nós vamos dar um prazo de 60 dias para relocar cada uma dessas pessoas que hoje estão vivendo em barraquinhas. Minha alma não aceita, não consigo passar por esses lugares e achar que aquilo é normal, que tem que ampliar, que tem que deixar. Se eu for prefeito, em 60 dias essas pessoas estarão com uma chave e um lugar para ficar. Eu tenho certeza que todas elas preferirão assim. Tem hotéis, pequenos hotéis, pousadas, pensões, que essas pessoas podem ser deslocadas. As centrais sindicais ofereceram às colônias. Não é justo deixar as pessoas daquele jeito, crianças, várias crianças. A emergência no ano que vem é emprego, é trabalho, é renda, é garantir uma grande frente de trabalho com todas as pessoas. Você que está precisando de um trabalho, R$600 por mês, vai trabalhar 5 horas por dia, vai fazer uma qualificação só 3 dias por semana. Pode escolher, final de semana. A gente quer ampliar, por exemplo, o horário das creches, para ficar em creches um pouco mais tempo, das 5 até as 7, para que as mães possam trabalhar com calma. Mas, para isso, as frentes de trabalho vão ajudar muito. Varrição, limpeza, hospitais, no que puder ajudar. E nós vamos remunerar essas pessoas com vale transporte, com uniforme e com treinamento.
e tentando recolocá-las em outro emprego. São Paulo tem que ajudar os seus comerciantes. Muitos fecharam sua porta, milhares, dezenas de milhares. Perderam estoques. Nós queremos que essas pessoas tenham ajuda do governo, financiamento, para o governo poder financiá-las. Nós queremos que o governo possa, o município possa, permitir que as pessoas que tenham um sonho, que empreendam. Nós queremos garantir R$3.000 para 150 mil pessoas, que eles possam ter o seu empreendimento, R$3.000, para que eles possam devolver depois de 12 meses em 30 prestações de R$100. O governo vai equalizar isso. Tudo isso custa R$2,5 bilhão, fora abrir todas as escolas e unidades de saúde aos finais de semana e feriado, para compensarmos esse ano parado. Tudo isso nós vamos fazer, e eu disse, de onde nós vamos sair com esse dinheiro? Não nomeando os cargos em comissão. 99% dos cargos de comissão hoje nomeados, nós não nomearemos. O candidato Márcio França foi o primeiro a falar, porque foi ele que acumulou mais minutos no banco de minutos. O segundo candidato a falar, por esse critério, vai ser o candidato Celso Russomano. Em seguida, o senhor pode usar seu tempo como quiser. O senhor pode, inclusive, fazer perguntas para outros candidatos, mas eles têm o tempo determinado e terão de usá-lo. Podem, inclusive, não responder. Minha pergunta vai para o Bruno. É verdade, de acordo com as informações que eu tenho, que passadas as eleições, você e o Dória vão fazer o que fizeram anteriormente? Vão fechar o comércio de novo se acontecer uma segunda onda do Covid-19? É isso mesmo que vai acontecer? Vão fechar tudo? Vão fazer um lockdown? Se o candidato Guilherme Boulos não quiser responder, não quiser gastar o tempo dele... Bruno Covas. Se o candidato Bruno Covas não quiser responder, ele pode se negar. A ideia é que todo candidato zere o seu banco de dados. Então, eu vou repetir agora, quem está com mais minutos nesse banco de dados é o candidato Celso Russomano, o senhor ainda tem 2 minutos e 56 segundos. Em seguida, vem o candidato Márcio França, que ainda tem 59 segundos, depois o candidato Guilherme Boulos com 38 segundos e o candidato Bruno Covas com 35 segundos. Candidato Celso Russomano. Pois é, Bruno. Você aumentou o IPTU, restringiu o leve leite, deixou as crianças na mão, filas nas creches, o Sistema Único de Saúde não funciona, são 460 mil pessoas esperando consultas especializadas, a fila para cirurgias eletivas é a pior que essa cidade já viu, e aí você pede mais 4 anos para a população, já que vocês tiveram 4 para resolver o problema. E prometeram, inclusive, na campanha, tanto você como o Dória, prometeram que iam acabar com as filas, né, das consultas especializadas, dos exames, das cirurgias eletivas, e nada disso aconteceu. E o que é pior, aumentou o IPTU dos mais pobres. É assim que a gente vai fazer? Continuar fazendo no seu governo? Bom, eu aproveito para lembrar que os candidatos podem dispor desse tempo restante da forma como bem entenderem, inclusive deixá-lo sobrar, e que todos terão direito a 1 minuto de considerações finais, independentemente do banco de tempo. O candidato Celso Russomano vai dar continuidade ou passamos adiante? O candidato Bruno não responde às minhas perguntas. Eu quero falar um pouquinho sobre zeladoria. Eu vou me cercar de bons administradores e técnicos e não terei nenhuma dificuldade, de recrutá-los. Inclusive, aqueles que foram meus opositores durante essa eleição. Quero estar cercado dos melhores, para que a gente possa fazer, de fato, com que essa cidade volte a ser pujante do jeito que ela sempre foi, gerando emprego, gerando oportunidade, principalmente para os mais jovens, com a Escola do Primeiro Emprego. É muito importante que a gente tenha a Escola do Primeiro Emprego, e que a gente tenha as mães bem cuidadas. Mulheres terão o Hospital das Mulheres e a Ronda Maria da Penha espalhada pela periferia para que a gente possa evitar que as mulheres sejam vítimas de violência doméstica. Nós vamos trabalhar também com os idosos, dando oportunidade para os idosos, cursos para os idosos, para que eles tenham uma renda além da aposentadoria. Posso guardar o tempo para o resto, né? O senhor pode guardar, o senhor pode desperdiçar, o senhor pode usá-lo para fazer perguntas para outros candidatos também. O senhor prossegue ou o senhor interrompe? Eu vou guardar.
Então, nesse caso, passamos ao candidato Guilherme Boulos, que ainda dispõe de 38 segundos antes das considerações finais. Olha, Luciana, eu acho que tem muita coisa em jogo nesse próximo domingo. O que está em jogo é se a gente quer uma cidade com menos desigualdade, uma cidade para as pessoas e não para os negócios, uma cidade que não seja puxadinho nem do Palácio do Planalto, nem do PSDB, do Palácio dos Bandeirantes. É isso que a nossa candidatura representa e por isso ela está mobilizando tanta esperança nessa cidade. Algum candidato quer fazer uso do seu tempo do banco de minutos? Se não, passamos para o próximo bloco. Candidato Bruno Covas. Sim, candidato Bruno Covas ainda não passou por essa rodada e ainda tem 35 segundos a seu dispor. Eu queria agradecer a você pelo sacrifício que fizemos junto nesse ano para poder enfrentar a pandemia do coronavírus. Não foi um ano fácil, não foi um ano tranquilo, um ano de muitas perdas aqui na cidade de São Paulo e no mundo. Mas a cidade de São Paulo estabeleceu como prioridade a vida. Ao invés de ficar fazendo discussão político-partidária em cima do vírus, nós privilegiamos a proteção à vida. Por isso foi importante os hospitais de campanha, a utilização de máscara, a quarentena. Meu muito obrigado. O candidato Celso Russomano pede para prosseguir. Pois é. Bruno, você tem vários Fs na sua campanha. Campanha de força, foco e fé. Fé é o que a gente precisa a partir de agora, porque foi-se a renda, foi-se o emprego, foi-se a empresa. E a gente vai precisar de muita fé e de muito trabalho que eu vou fazer para resolver os problemas que você deixou por conta da má administração durante o período da pandemia. Quero aproveitar esse momento para dizer que nós vamos trabalhar, sim, pelo Vale Creche, Auxílio Paulistano, Auxílio à Saúde, professores estimulados e requalificados, mais corredores de ônibus, moradias populares, mais hospitais, tanto para a saúde das pessoas como para os seus bichinhos de estimação, né? Mais acolhimento para os idosos, mais proteção às vítimas de violência doméstica e menos impostos e mais trabalho. Agora, zeraram o seu banco de minutos o candidato Celso Russomano, o candidato Bruno Covas e o candidato Márcio França ainda tem 59 segundos, o candidato Guilherme Boulos tem 12 segundos. Candidato Márcio França, o senhor vai querer usar o seu tempo? Isso é de graça, né? Com a palavra, então. Olha, nós temos uma tarefa muito importante o ano que vem. São Paulo sempre conduziu o Brasil. Foi de São Paulo que saíram as principais ideias do Brasil. O povo de São Paulo tem na origem, essa força. O estudo, a ciência, a tecnologia, mas, acima de tudo, essa vontade de empreender. Mas São Paulo está triste, a cidade está para baixo. As pessoas estão com medo. Nós não temos que acertar o nosso ponteiro com o Brasil. O Brasil tem que acertar o nosso ponteiro com São Paulo. É isso. Nós respeitamos todo mundo, mas é São Paulo quem conduz o Brasil. Se você for forte, se você der a oportunidade, eu coloco a cidade de pé para voltar a conduzir o Brasil. O candidato Guilherme Boulos gostaria de usar seus 12 segundos finais. Justamente isso. 12 segundos é mais ou menos o tempo que eu tenho todo dia na televisão. Você acha que dá para apresentar a proposta? Mesmo assim, com essa desigualdade, nós estamos em segundo lugar e vamos para o segundo turno. Obrigado para todos que estão com a gente. O candidato Márcio França ainda tem no banco de minutos 19 segundos. O senhor vai querer fazer uso deles, candidato? Claro. Olha, a verdadeira pesquisa você deixa para domingo, né? Para mostrar quem é que está em primeiro e quem é que está em segundo. Você vota 40 e você vai ver o segundo turno, os debates frente a frente, como nós fizemos com o Dória da outra vez. Ainda tem mais 8, né? Então, muito obrigado a todos vocês, parabéns aos nossos amigos candidatos aqui. Quero lembrar do Mamãe Falei, o Tato, a Marina, todo o pessoal, a Joyce, Seu todos que não puderam tempo estar aqui. acabou agora, candidato, mas todos terão direito a 1 minuto extra para suas considerações finais. E pela ordem pré-estabelecida por sorteio, começamos agora com o candidato Celso Russomano. Bom, eu gostaria de falar com você que me acompanha há 30 anos nas ruas defendendo o consumidor.
nas causas individuais, nas causas coletivas e nas causas difusas. O que a cidade precisa é de creche, é de auxílio paulistano, é do sonho da casa própria, é de professores requalificados, motivados com melhores salários, com projeto pedagógico, de hospitais, do leite das crianças, do cuidado com as vítimas de violência doméstica. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vou sair daqui agora e vou nas 2 empresas que o Boulos diz que são verdadeiras. Vou gravar e vou mostrar para vocês que ele gasta o dinheiro público com empresas que não existem, são empresas fantasmas. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Peço humildemente o seu voto para que a gente possa mudar a cara de São Paulo. Muito obrigado. Candidato Márcio França, 1 minuto para suas considerações finais. Só pedir desculpa que eu esqueci de falar. Matarazzo, também, Andréia, né, minha saudação. A cada um de vocês, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo debate, aos candidatos pela coragem, da disposição de fazer campanha, de fazer política, numa situação tão difícil, todo mundo com a pandemia. Mas eu acredito muito que a principal tarefa da política é devolver a esperança. Nós podemos ter esperança. Se as pessoas acertarem, a gente devolve para as pessoas o ânimo, a animação. Para isso precisa ter pulso, precisa ter força e precisa saber como que faz. Eu coloco à disposição esses quase 40 anos de vida pública, fui vinculado sempre ao mesmo partido político, cumpri todos os meus mandatos, tenho muito orgulho da minha carreira, sou avô, 2 netos, sou casado com a professora Lúcia, que tem me ajudado tanto nessa campanha. Muito obrigado a todos vocês, eu espero que São Paulo possa acertar e ter um segundo turno competitivo. Obrigada, candidato. Eu passo a palavra ao Guilherme Boulos para suas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse debate, cumprimentar a Folha, o UOL, os candidatos que participaram aqui. Parece que o Celso Russomano está em completo desespero, né? Até que pesquisa está cancelando. Talvez seja porque a gente está em segundo lugar, apesar de ter feito uma campanha de Davi contra Golias, só com engajamento, sem máquina, sem estrutura, com pouquíssimo tempo de TV. A gente chegou até aqui porque a gente está mobilizando esperança. E vamos chegar no segundo turno desse jeito. E aí, gente, segundo turno é outra eleição. É 10 minutos na televisão, não 17 segundos. É debate, olho no olho, cara a cara. Aí a gente vira. E vai virar o jogo nessa cidade. Nós vamos aliar a nossa coragem com a experiência da Luísa Erundina para fazer de São Paulo uma capital da democracia e do combate à desigualdade. Por isso, a esperança vai vencer o ódio no próximo domingo. Aperta 50 e vem com a gente. Obrigada, candidato. Passamos assim a palavra ao candidato Bruno Covas para as considerações finais. Quero mais uma vez parabenizar a Folha e o UOL pela iniciativa, agradecer aqui aos candidatos, agradecer pela sua audiência. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, vim morar aqui com os 14 anos de idade, porque eu queria ser político. Vim morar com meu avô, com a minha avó. Me formei em Direito pela USP, em Economia pela PUC. Fui deputado estadual com 26 anos de idade. Fui reeleito como mais votado do estado de São Paulo. Fui deputado federal, secretário de Estado do Meio Ambiente, vice-prefeito, secretário municipal. E há 2 anos e meio tenho a honra de ser o prefeito da cidade de São Paulo. Não são poucos os desafios que teremos para o ano que vem. Na área da educação, na área da saúde, na área da geração de emprego e renda. Mas se tem alguém que entende de enfrentar de desafios, sou eu. Foram vários os desafios enfrentados durante esse período e vamos vencer esses desafios a partir do ano que vem. Domingo agora, vote 45. Muito obrigado. Com isso, chegamos ao fim do nosso debate. Eu queria agradecer, Luciana, foi um prazer mediar esse debate com você. Em nome do UOL e da Folha de São Paulo, queria agradecer também a todos os candidatos, as presenças e dizer que continuamos aqui ao vivo para a repercussão desse debate, ao vivo ainda aqui com a gente. Obrigada a todos, até a próxima. Do estúdio do UOL na Faria Lima. Estou aqui com o Matheus Pichonelli, colunista do UOL. Vamos comentar um pouco aí
como foi esse debate. Em breve nós vamos também ouvir o balanço que as moderadoras, a Thaís Oyama e a Luciana, vão fazer do debate. Matheus, antes de mais nada, qual é a sua avaliação? Qual você acha que foi o ponto alto desse debate? Eu acho que dá para a gente dividir em dois momentos, né? Primeiro, a eleição ela foi se afunilando, e o debate nesse sentido também, como uma espécie de caráter plebiscitário, não digo nem da gestão do Bruno Covas, né? Mas das gestões tucanas em São Paulo. Então, isso, pelo menos logo no princípio, foi um jogo de todos contra Covas e Covas contra todos, né? Eu destacaria também em alguns momentos em que teve uma espécie de dobradinha, o França com o Russomano, e um exercício de desconstrução também do Boulos, né? Teve um debate ali muito interessante entre experiência e inexperiência, sonho e ilusão, né? Uma coisa ali quase filosófica ali, para desconstruir esse candidato que hoje aparece em segundo lugar nas pesquisas, e eles tentando mostrar ali que ele não teria ali musculatura para assumir esse desafio. Então, principalmente o França, né? Falando muito sobre experiência e tudo mais. Me chamou a atenção também algumas ausências ali. A gente apostava que, primeiro, o Dória de fato, o Dória e o vice de fato foram temas incômodos ao Covas. Mas o Lula não foi um tema incômodo ao Boulos, né? Como a gente imaginava. O Lula, eu acho que não foi citado em nenhum momento, na fala de nenhum candidato. Na verdade, ele foi citado no momento em que o Márcio França foi perguntado sobre os elogios que ele faz. O Márcio França, inclusive, foi capaz de elogiar o Lula, o Bolsonaro e o Dória, né? Apesar de que o Dória ele ainda fez ali algumas ressalvas, né? Você tem razão, eu tinha me esquecido disso, mas de qualquer forma, em um momento ali ninguém abordou ali a crise na esquerda ou algum tipo de debate nesse sentido. Coronavírus foi um tema ali que eles evitaram também, né? No fim, ali teve uma pergunta ali, inclusive não respondida pelo Covas, né, sobre lockdown, mas a gente não conseguiu, quem acompanhasse ali a conversa entre eles, a gente não via, por exemplo, um discurso negacionista, o Russomano falando ali, comprando algumas versões do Bolsonaro. O Bolsonaro também muito pouco, quase também não aparece, né, na conversa. Então, essa nacionalização ali da pauta, ela não aconteceu. Então, foi um debate muito centrado nas questões de São Paulo, principalmente no momento em que os ativistas, né, as lideranças de movimentos sociais fazem perguntas para eles, aí trazem questões como pernilongos, questão habitacional, enfim, o IPTU, né? Então, isso foi, assim, acho que o próprio formato do debate fez com que boa parte da discussão ficasse centrada mesmo nas questões da cidade, né? A gente volta a conversar um pouco mais. Primeiro eu vou chamar a nossa colega Thaís Oyama, que está no estúdio, e vou pedir para ela fazer uma avaliação. Então, Thaís, qual foi, na sua opinião, quais foram, né, na sua opinião, os pontos altos do debate? Diogo, bom dia. Eu acho que o debate foi muito rico em temas, né? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de dizer coisas novas, inclusive trazer informações novas, como foi o caso do candidato Celso Russomano, mas eu queria destacar aqui esse formato novo do banco de minutos, que eu achei muito interessante e achei que funcionou. Eu queria contar, inclusive, alguns bastidores daqui, coisas que os ouvintes, os espectadores não viram. Os candidatos ficaram se divertindo muito com a administração do tempo dos outros candidatos. Então, o candidato Márcio França, por exemplo, quando viu que o tempo do candidato Guilherme Boulos estava quase acabando, ficou rindo e sugerindo que ele não sabia nem mesmo administrar o seu tempo. Então, isso foram piadas aqui que rolaram entre os candidatos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse formato com o qual nós aqui não estávamos acostumados e nem os candidatos estavam acostumados, é um formato que tem grande futuro, veio para ficar, porque, na minha opinião, ele deu muito dinamismo e oportunidade para os candidatos fazerem perguntas e respostas e usarem o seu tempo da melhor forma possível, da forma como eles queriam, sem ser interrompidos, como disse o candidato Márcio França, né? No formato tradicional de debates, às vezes você está no meio de um raciocínio e você é interrompido pelo tempo. Assim, nesse formato, não. Eles puderam falar, concluir seus raciocínios e cada um administrou da melhor forma
possível o seu tempo. Eu acho que foi bem legal. Luciana. É isso, Thaís. Acho que desengessou, né, o debate, mas o que me surpreendeu, por incrível que pareça, é o que devia ser óbvio. Acho que os candidatos mantiveram um nível bastante razoável de civilidade, que é uma coisa que, infelizmente, anda em falta. Houve ataques, alguns fugiram de respostas, houve alguns exageros, mas eu acho que ninguém baixou o nível, né? Acho que o formato facilitou muito essa troca, acho que eles puderam expor melhor suas ideias, né, completar os raciocínios, como você colocou. Também acho que seja um formato que veio para ficar. Gostaria de ter visto mais perguntas respondidas, gostaria de ter visto o candidato Celso Russomano comentar as observações dele sobre a pandemia, ou explicar por que ele pediu a impugnação da pesquisa do Datafolha só quando ele caiu. Vi alguns exageros em algumas respostas também do Bruno Covas, do Guilherme Boulos e do Márcio França, mas acho que a troca foi bastante positiva. Gostei das perguntas dos líderes da sociedade civil, né? Acho que elas foram bastante ricas e senti falta de nós, jornalistas, termos feito mais perguntas. Mas não me importa de ter deixado o espaço para os candidatos baterem bola, trocar ideias, plataformas e perguntas e questionamentos entre eles também. Acho que foi um bom debate, espero que tenha contribuído para que o eleitor decida o seu voto até o domingo. Bom, então, esses foram os comentários da Thaís Oyama, colunista do UOL, e da Luciana Coelho, editora da Folha de São Paulo. Matheus, é muito interessante que esse bom nível, né, de que a Luciana estava falando, também talvez possa ser atribuído ao fato de que apenas os 4 candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas participaram, né? Isso restringe um pouco, né, porque você acaba concentrando ali naqueles que, segundo as pesquisas, estão com mais chances de ir para o segundo turno, né? É aquilo que a gente falava antes, né? Você não tem a figura do franco atirador, né? O cara que não tem nada ali a perder, então ele começa a jogar um pouco para a torcida, buscando engajamento ali, principalmente outro dia mesmo a gente viu num outro debate, né? Chamando o Mamãe Falei de Mamãe Faltei. Então é o tipo de coisa ali que às vezes que dá muito pano para manga para as redes, mas não dispersa um pouco a questão do debate sobre a cidade mesmo. Então, sem a figura dos franco-atiradores, embora o Márcio França ele tenha feito uma espécie de homenagem, né, a quem não pôde participar e tudo mais, mas realmente com quem tem realmente chance de vencer essa eleição, você foca o debate em torno de propostas, né? Então, desculpa, é interessante que também, Matheus, a questão ideológica ficou um pouco de fora, né? Quer dizer, os ataques que foram feitos entre os candidatos foram muito pontuais em coisas concretas, né? Como você já falou, a questão nacional não foi tão colocada. Agora, é interessante, qual foi, na sua opinião, o momento em que, por exemplo, o candidato Bruno Covas ficou mais incomodado? Me pareceu, no caso do candidato Guilherme Boulos, que foi quando o Russomano ficou batendo na tecla de empresas fantasmas e tal. O Boulos evitou responder concretamente do que se tratava aquela acusação. Mas no caso do Bruno Covas, além dessa questão do Dória e do vice, que foi o tema, principalmente no começo. Do Dória, eu acho que ele tem uma resposta, né? A gente pode até discordar, mas ele tem uma coisa para responder de bate-pronto. Olha, ele tem mais de 60 municípios para se preocupar, ele vai fazer campanha para todo mundo e tal. Você pode desconfiar dessa resposta, mas, enfim, ela está colocada. Em relação ao vice, ele respondeu de uma maneira genérica, né? Mas, assim, ele não entrou em detalhes, né? Assim, você tem uma história ali sobre empresas do vice-candidato que administravam, receberam recursos de creche sem licitação, né? Ele não entra nesse tema, deu para ver que ele ficou incomodado,
Mas acho que um tema que ele poderia ter entrado, e ele não entrou porque é um tema que iria gerar polêmica e não é exatamente um tema popular, é quando o Russomano pergunta para ele do lockdown, né? Fala, é verdade que você e o Dória, assim que esse resultado se concretizar, como se ele estivesse dando um spoiler, né? Se você for eleito prefeito mesmo e tal, vai ter o lockdown, e aí ele não responde. Ele tinha ali os 30 segundos para responder, ele poderia falar, olha, não sou eu que decido, isso vai para das autoridades competentes, da área da saúde. Ele poderia fazer um confronto nesse sentido, e ele né, driblou ali. Então, eu acho que ali incomoda, assim, dá para ver que essa associação com medidas mais restritivas, acho que ele fez de tudo para não trazer isso para o debate. Agora, Matheus, no caso do Celso Russomano, porque Celso Russomano, que está em queda nas pesquisas, ele tinha nesse debate... ele tem poucos dias para tentar reverter essa tendência. Você acredita que ele demonstrou ali no debate uma capacidade de dar a volta por cima? Eu acho que ele não saiu perdendo, não. Assim, eu acho que ele, talvez nessa nova configuração, ele tenha assumido esse arquétipo aí do franco atirador, né? O cara que está ali, como que quase não tivesse nada a perder. Em algum momento eu senti até que os candidatos ignoravam ele, sabe? Que dava a impressão que ele já não era alguém que estava em jogo. Ao mesmo tempo, ele trouxe ali uma pegadinha para o Boulos, né? E o Boulos ele não respondeu, que é a questão de uma suposta empresa fantasma, diz que já tem programa gravado ou vai gravar sobre isso, né? Que, olha, ele contratou uma empresa ali de um nome estranho, né? De vídeo e que não tem a sede, né? Não fica no endereço que ele informou e tudo mais. E ele está trazendo essa questão do dinheiro público, né? Que é do fundo partidário e tudo mais. O Boulos não respondeu. Acho que o Boulos ele sai bem... Não digo que ele saiu queimado ou derrotado do debate, mas foi alguém que, se tinha alguém para ganhar pontos, não foi o Boulos, né? Eu acho que o Russomano ele se posiciona nessa disputa e o Boulos não conseguiu sair disso. O Russomano me parecia um pouco abatido, assim, um pouco desanimado ali nessa reta final de campanha. Eu imaginava que ele ia apresentar as teses bolsonaristas de uma maneira mais apaixonada, isso não aconteceu, talvez porque ele percebeu que isso não traria votos para ele, e definitivamente, como a Luciana lembrou, ele não respondeu a questão da pesquisa, né, do Datafolha, ele já chegou com essa pecha de alguém que censurou uma pesquisa, né, e ele se enrola ali para dizer que ele tem uma espécie de data russomano, né, as minhas pesquisas próprias mostravam que eu nunca tive 29%, eu tinha 26%, só que ele fala isso dentro de uma pesquisa que estava dentro da margem de erro, quer dizer, falou ali, é aquilo, né, quanto mais ele fala, parece que ele se enrosca ao mesmo tempo, né, mas ele eu acho que ele está no jogo. Eu não acho que ele saiu derrotado, não. Ele estava mais ativo, digamos assim, mais partindo para o confronto, né, comparado com outras pesquisas, com outros debates. Matheus, para encerrar, então, falando aí do Márcio França, né? O Márcio França, que é sempre acusado, principalmente pelo Boulos ou pelos outros, de ficar em cima do muro, de colocar um pé numa canoa e outro pé noutra, né, do ponto de vista ideológico, mas ele assume essa postura de um como se fosse um pai benevolente, né, que fala dos outros candidatos mais que estão em pior colocação, fala com respeito, né, ele critica, por exemplo, o Boulos, mas ele fala com respeito à sua trajetória e tal. Que público você acha que ele está buscando ali? Qual é o eleitor que ele está tentando tirar dos outros candidatos e trazer para o campo dele? Ele está apostando nas rejeições, né? Ali todo mundo tem um grau de rejeição bastante alto, né? E ele, é que a gente falava isso antes também, né? Ele tem o forte dele é também um fraco. Ao mesmo tempo que ele não tinha nenhum padrinho político para ter que responder a respeito, né? Então ele estava um pouco solto nesse sentido, ele não era associado a nenhuma corrente, Isso deixa ele um pouco livre para flutuar ali, né? Ele é realmente o falso 9 ali que cai nas duas pontas. E eu acho que ele ganha esse eleitor que se tocou que essa conversa de rejeição à política é uma conversa que já desgastou, né? Que assim, essa coisa de olha, chega de aventureiros e tudo mais, ele se coloca para esse cara que tem saudade de uma velha política no sentido de, olha, é o cara que tem o diálogo, é como você falou, ele assume um tom ali quase
quase paternalista ali quando ele falou com o Boulos, você é jovem, você sonha, eu também queria ser jogador do Santos e descobri que não tinha talento para isso. E ele respondeu muito bem quando o Boulos fala, mas você tem a sua experiência como governador tampão e em São Vicente, como prefeito de São Vicente. E ele fala, olha, mas é uma cidade importante, tem 400 mil habitantes e tudo mais, você não pode rejeitar a importância da cidade e tudo mais. E o Boulos se sai com, mas eu até conheço São Vicente, não tenho nada contra, tenho amigos de lá, quer dizer, ele cai naquela coisa de dizer que ele tem um preconceito, dizendo que não tem, mas demonstrando algum tipo de preconceito. Então ele se coloca ali sim nessa postura ali de alguém que não tem uma âncora, né? Alguém que tem um centro gravitacional ali que o atrapalhe. E isso quando você tem uma eleição em que a rejeição entra em conta, né, na hora da decisão do voto, isso pode ser um trunfo para ele. Ele chamou muita atenção essa dobradinha dele com o Russomano. Chega um momento que ele falou assim, o que a gente pode fazer, ele falou no plural, para derrotar o Covas, né? Então dá a impressão que eles já estão, de alguma forma, batendo uma bola ali, já pensando num eventual segundo turno, né? Quem vai apoiar quem e quem vai ser essa frente anti-Covas, que é isso que mais ou menos está se formando. Muito bem. Matheus Pichonelli, colunista do UOL, muito obrigado aí pela parceria no pré e no pós-debate. Estamos terminando aqui a nossa transmissão do debate UOL Folha dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. Agradeço muito a você que nos acompanhou até agora. Espero que este debate tenha ajudado a você a definir o seu voto. E lembre-se também de pesquisar os candidatos a vereador. É uma função muito importante da cidade, que muitas vezes a gente deixa para escolher na última hora, né? Faço também um convite a você para acompanhar a cobertura do UOL e da Folha de São Paulo, a cobertura da reta final do primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. Até breve. Obrigado e até já. UOL.